podemos dizer que o desastre das chuvas no Rio Grande do Sul fez o país acordar para o pesadelo do que significam as mudanças climáticas. Não que o clima fosse perfeito, mas 3 fortes eventos climáticos em menos de um ano mostram que não há mais tempo para postergar. No Congresso, o principal foro desse debate é a Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, que tem como presidente a deputada Socorro Neri, do PP do Acre. Deputada, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu comecei o programa falando do Rio Grande do Sul, mas o seu estado também passou por um desastre considerado o maior da história, 19 das 22 cidades em estado de emergência. Sim, sim. Como é que a senhora vê essa questão do clima no país? Porque os eventos estão se sucedendo numa velocidade... Sim, eu vejo com muita preocupação. O meu estado, como você bem lembrou, em fevereiro agora estava praticamente embaixo d'água, né? 19 dos 22 municípios foram afetados, mais de 100 mil pessoas. Nós tivemos, ao mesmo tempo, em Roraima, uma seca absurda. Na Amazônia, ano passado, em outubro, seca também histórica, né? Em que os rios caudalosos, como Madeira, Rio Negro, Solimões, o próprio Amazonas, ficaram secos, né? Criaram ali desertos, né? Em que a gente viu e o mundo todo ficou estarrecido com centenas de milhares de botos, né? Sendo mortos por falta de água, quer dizer... Então, a gente tem vivido, nesses últimos 15 meses, o que eu chamo sempre de caos climático, como chamam, né, os especialistas, à medida que nós temos tido não apenas chuvas muito fortes, né, que devastam, como estamos vendo agora também acontecer no Rio Grande do Sul, e, ao mesmo tempo, média de calor muito superior a que tínhamos, e ao mesmo tempo, convivendo com tudo isso, secas também extremas, né? O próprio Nordeste, ao invés de termos agora, que seria mais natural em razão do fenômeno El Niño, ter ali também estiagem, está se vendo, na verdade, chuvas também no Nordeste, não nessa proporção, mas demonstra que há um desequilíbrio climático que tem que ser levado a sério. É preciso que façamos o dever de casa, né? E, de fato, essa comissão mista permanente sobre mudanças climáticas tem esse papel, um papel fiscalizador, né? Não tem um papel de aprovar projetos de leis, mas tem um papel de fiscalizar a política nacional de mudanças climáticas, o plano nacional, fiscalizar todos os instrumentos, acompanhar como está se desenvolvendo, né? Tanto a assistência quanto as ações de mitigação, de adaptação às mudanças climáticas, trazer esse debate de forma mais efetiva aqui para o Congresso Nacional. Nós precisamos abrir esta casa para ouvir os especialistas, para ouvir os cientistas, né, climáticos, compreender os dados, as evidências e, ao mesmo tempo, entender de que modo que tanto a Câmara quanto o Senado devem legislar de modo a termos políticas efetivas que combatam os efeitos, né, dessas mudanças climáticas. Não dá mais para a gente fazer de conta que não está acontecendo. Essa situação dramática do Rio Grande do Sul, com esse nível de abrangência e de devastação, né, que nós estamos vendo, de destruição daquele estado, com 145 mortes, né? Nós vimos mortes também acontecer em São Sebastião, 64 ano passado, em fevereiro, ao mesmo tempo também em Petrópolis, com 241 mortes. Quer dizer, o país tem vivido isso, mas é preciso que a gente acorde. E eu espero que desse episódio lastimável, triste, dramático do Rio Grande do Sul, saiamos um pouco melhores do ponto de vista de entender que não dá mais para adiar esse debate. Pois é, a senhora falou em mitigação. Segundo a gente ouve os cientistas falarem hoje, eles falam, vamos, pelo amor de Deus, parar em 1,5 graus de aquecimento, sim, mas que não tem volta, né? Esse 1 grau é o que está, esse 1,5 graus é o que está fazendo acontecer, sim, tudo isso. Quando a gente fala em mitigação, quer dizer, o país não tem um plano para isso. É possível, a senhora acha necessário elaborar um plano para que as cidades se tornem mais resilientes a essas mudanças, já que elas não vão
não vão parar. Sim, né? O que acontece, quer dizer, retroceder, quer dizer, voltar ao que era, não se tem mais condição, né? É a história do ponto de retorno, do ponto do não retorno. O que é extremo hoje pode amanhã se tornar normal, né? Com os efeitos, com os prejuízos, né, desse novo normal. E na sequência nós vamos ter ali um novo ponto de não retorno, ou seja, é preciso parar isso, né, porque pode chegar um momento em que a vida humana na Terra não se torne mais possível. E os cientistas de fato demonstram e falam, né, de que até 1,5 graus seria suportável. A partir daí a vida humana já começa a de fato não ter mais condições de sobreexistir, né, no planeta Terra. Então é muito grave, né, o que nós estamos vivendo. Então a senhora vem de uma região da Amazônia que é uma região extremamente coberta por rios. Uhum. Hoje os cientistas falam inclusive de deslocamento de populações inteiras. Como é que a senhora vê essa questão? A gente vai ter que tirar a cidade de alguns lugares? No Acre nós temos uma situação que demonstra muito bem isso, que a cidade de Brasileia. Não há mais condição de permanecer com a cidade ali, porque a cada nova enchente os danos são ainda maiores, né? E já se demonstra que não há condição mais de permanecer, é preciso retirar a cidade, deslocar a cidade, né, de onde ela está hoje. Há também na cidade em que eu nasci, Tarauacá, que tem um bairro inteiro que precisa ser também deslocado, a população precisa ir para uma outra área mais alta da cidade. Quer dizer, essas situações demonstram a necessidade de investimentos públicos muito bem focalizados, né? E para ontem, para que tenhamos, né, condições de garantir segurança para essas pessoas, né? Deputada, diante dessa situação, como é que a senhora vê agora os trabalhos da comissão? A senhora falou em virar um centro de debates, porque parece, o que a gente está vendo hoje no país, que essa comissão tem que ser a mais importante da casa. Essa é a de orçamento, né? Porque isso custa. Sim. E tem, inclusive, eu penso que assim, nós precisamos estabelecer ali uma articulação boa com a comissão de orçamento, né? Porque o orçamento público precisa ser melhor direcionado a partir de agora para atender, de fato, né, essas situações. Há riscos, né, de problemas em barragens em outros estados, há levantamentos que demonstram isso. Portanto, há necessidade de que se faça um trabalho preventivo, né? E o orçamento precisa ser direcionado para isso. Além, evidentemente, da reconstrução dessas cidades, né, que foram devastadas agora, né? Rio Grande do Sul é um exemplo, o governador está falando ali da necessidade de um plano Marshall, e de fato, né, não é algo que vai se resolver a curto prazo, mas é preciso ter um plano de reconstruir aquele estado, né? Nós da Comissão de Mudanças Climáticas não temos o papel, como disse, de propor legislação. É um papel, a própria resolução número 4, que cria a Comissão de Mudanças Climáticas, estabelece o seu papel como o de fiscalizador, né? E é nessa seara que a nossa contribuição deve se dar. Nós fomos eleitos na quarta-feira passada, veja que agora em maio é que se instalou a comissão, né? Quer dizer, ano passado essa comissão foi instalada em outubro, veja o pouco caso, a pouca importância que se deu, né, à instalação dessa comissão, e eu concordo com você de que hoje não há comissão mais importante nesta casa, né, do que essa de mudanças climáticas, articulada com a de orçamento, né? E nós vamos buscar fazer isso. Vice-presidente da comissão o senador Humberto Costa. Ano passado ele foi eleito presidente, eu fui vice-presidente, e relatou o senador Alessandro Vieira. Então é uma comissão que tem uma pluralidade, né, de partidos e divisões a respeito desse tema. É evidente que todos nós temos a visão ali de que é possível, sim, conciliar desenvolvimento com a transição climática necessária e, ao mesmo tempo, olhar a transição climática sob a ótica do social, do econômico, né, do ambiental, mas é preciso que esse diálogo e esse debate comece a ser, a partir de agora, de forma mais forte, mais efetiva, né? E, como disse, trazendo a ciência,
não dá mais para a gente agir por negacionismo ou por comodismo ou por achar que não vai acontecer, que não é para agora. Muito se falou sobre emergência climática, mas agora nós estamos vivendo essa emergência climática. Ela já está instalada, né? O que vamos fazer a partir de agora? Nós vamos fazer a primeira reunião sobre essa nova gestão da comissão com a secretária nacional de mudanças climáticas, a Ana Antônio, do Ministério do Meio Ambiente, para tratarmos exatamente do Plano Nacional de Mudança do Clima. Nós vamos buscar cotejar esse plano olhando para esses fatos concretos de caos climático desses últimos 15 meses, tomando, evidentemente, como ponto de partida o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Deputada, eu agradeço a sua presença aqui, desejo uma ótima sorte nessa sua missão. Obrigada. E nós conversamos com a deputada Socorro Neri, presidente da Comissão Permanente sobre Mudanças Climáticas, sobre os desafios do clima no Brasil. Se quiser rever esse programa, vá às nossas redes sociais ou à página câmara.leg.br. Obrigada pela audiência e até a próxima.